Olá, boa noite. O programa de hoje vai ser tudo sobre obra, o antes e depois, aquela transformação dos ambientes. Quando a gente vê o ambiente lindo, né, João? A gente olha, deve ter sido muito fácil. Mas no final as pessoas não têm ideia dos perrengues que acontecem na obra. É verdade, hoje vai ser o dia do antes e depois e de contar um pouquinho, né, como é que é colocar a mão na massa depois que toda a papelada tá pronta, né, Gabi? É verdade. Depois que aquele projeto está lindo, maravilhoso, está tudo aprovado, tudo perfeito, é aí que começa todo o perrengue, toda a parte do profissional na obra. É isso aí, perrengue é que não falta pra obra, né, É, Gabi? perrengue é a vida inteira, né? Imagina na obra. Olha, o papo tá muito alto astral hoje, né? É o terceiro episódio de uma jornada que nós fizemos, né? Desde a concepção do projeto até o projeto executivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, Gabi, justamente sobre a mão na massa, né? O que é preciso, o que acontece na hora de transformar um projeto em realidade, né? É verdade. A gente falou sobre briefing, anteprojetos, tudo preliminar, projeto executivo. E aí agora, durante a obra, é que a gente vê o motivo de tanto detalhe. Por que é tão importante detalhar? Justamente para a hora da obra, tu ter um guia, um orientador para poder executar. É isso aí. Mas antes de a gente falar desse papo tão importante, primeiro um agradecimento especial dos nossos patrocinadores. Um abraço forte para Simoneto, Grupo Duarte, Móveis Planejados, edição milímetro a milímetro, vindo da convenção da fábrica agora, semana passada. Mais de 90 lojas reunidas aí para falar de muita novidade. Então, um abraço pessoal da Simoneto, Grupo Duarte, nossos parceiros aqui com 4 unidades de atendimento em Porto Alegre e região metropolitana. Um abraço também para os nossos amigos da Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. A Via Padova você encontra sofás, mesas, cadeiras, poltronas, tudo para complementar o seu móvel planejado e os seus ambientes. E um forte abraço também, agradecimento especial para a turma da Sim Digital, nossos parceiros de sempre aqui, a Sim Digital, provedor de internet gaúcha que fala a nossa língua e não deixa você no aperto sem internet. E o braço Empresas da Sim Digital, a Sim Empresas, você empresário que sabe que não pode ficar na mão com internet de baixa qualidade, você pode contar com a Sim Empresas. Forte abraço e agradecimento especial também para o meu amigo Tomás Silva, que protege eu e toda a minha família com seguro de vida, franqueado da Prudential. Tomás Silva, um grande abraço, planejamento e proteção financeira. E também um agradecimento especial, né, a essa patrocinadora Veristar Store que veste a nossa musa do programa, a Gabi Lima. Olha que legal. Ela veste quando a gente está no programa, quando está na obra, Aí daí não, né? Ela não está fornecendo alguns coturnos de obra ainda, não, Gabi? Não, na obra daí é outra apresentadora. É isso aí. Agora, Gabi, me conta uma coisa. Projeto aprovado, e agora? E agora, por mais que os clientes já queiram começar a obra, já estamos com o projeto na mão, vamos começar. É aí que começa toda a organização, João, que eu sempre falo para o cliente. Primeira coisa é todos os orçamentos. Então, com o projeto na mão, tu consegue fazer um orçamento global de todos os fornecedores e assim o cliente consegue ter uma estimativa de valor da obra toda. Então, por exemplo, se ele tem algum valor investido, ele já consegue pedir resgate, já consegue se organizar para as fases da obra, né, João? Porque a pior coisa, eu sempre digo, né? A pior coisa é o último fornecedor, porque quando chega aquele último fornecedor, o cliente não tem mais dinheiro. Tadinho, coitado. Então, assim, geralmente o último fornecedor era as cortinas, era a decoração. Então, assim, olha, eles penavam. Então, por conta disso, tendo um orçamento, né, uma estimativa de tudo, daí o cliente consegue ver onde é que ele vai investir, qual o dinheiro que ele vai reservar, então você não tem surpresas. Sim. Por mais que ainda assim aconteçam algumas surpresas, né? Porque é isso, às vezes tu tá ali fazendo a obra, daí teve uma trepidação no vizinho, tu vai ter que arrumar alguma coisinha, algum detalhezinho, alguma coisa. Então, assim, sempre bom ter uma reservinha também para isso, assim, pequenos detalhes. Mas o montante grande, né, o valor maior, tu já consegue prever. Inclusive, tá tendo tanto por cento na marcenaria, tanto por cento na empreitada. Ele consegue visualizar, né, onde é que ele está investindo o dinheiro. E existe uma ordem natural das coisas também, né? Então, a gente sempre entende que existe uma ordem onde tem o arquiteto, a obra ou a reforma. Depois é um momento, né, de canalizar energia para os móveis planejados.
Depois vem a questão da pedra, a iluminação, né? A iluminação, se for nos móveis, muitas vezes pode ser contemplado junto, mas sem toda a iluminação dos ambientes em geral. A gente fala que tem uma ordem natural das coisas. E é importante haver um planejamento quando chegar a questão da pedra, quando chegar a questão do acabamento ou da decoração, né, Gabi? Não ter aquela situação de, olha, como é que eu faço? E você ter um projeto que se distancia da ideia original por uma questão de desencaixe financeiro. Então é muito importante isso, né, Gabi? Você está falando de, em cada etapa, fazer uma programação correta e evitar de deixar os fornecedores que chegam nas últimas etapas, né, minguando depois, né, sem a provisão financeira adequada. Isso, não. A organização, ela não é somente a parte financeira, ela também é a parte da obra como um todo, né? Sim. Como tu disse, até para, por exemplo, um fornecedor não prejudicar o produto de outro. Exato. Né? Então, tu tem uma ordem correta das coisas que vão ser feitas na obra para, por exemplo, quando chegar a marcenaria, não ter o pó de gesso, não ter o pó de alguma coisa, já ter a espera elétrica. Então, assim, a ordem das coisas é muito importante. É que nem uma maquiagem. Eu não posso botar a ordem errada, não vai dar certo, não vai Sim. ficar bem selado, Sim, né? Ou então uma roupa. Eu não posso botar a roupa íntima depois da roupa. Não dá pra fazer que nem o Superman, que coloca a cueca por cima das calças, né, Gabi? Então, assim, uma coisa depende da outra. E quando a gente está falando de diversos materiais, né, que são artesanais, né? O homem vai lá cortar, o maquinário. Então, são vários materiais que tem que encaixar entre si. Então, um depende do outro para o encaixe estar legal. Então, o gesso, por exemplo, né? Prejudica bastante a ferragem dos móveis, né? Exato, e às vezes o cliente, mas já vamos mandar, já vamos fazer, já... E tudo tem esse período, né? Inclusive, além da questão financeira e da ordem das coisas entre os materiais, também é importante ter essa previsão da chegada do fornecedor, porque vários fornecedores, eles têm agenda, eles têm a questão de encomenda, né? Não é todo fornecedor que tem todo o produto em estoque. Exato. São muitos produtos, cada vez a gente está uma gama maior de produtos. Ou produtos personalizados que nem tem como contemplar o estoque, que é o caso do móvel planejado, né? Então não existe ali uma prateleira pronta para atender o cliente. Então o cliente tem que entender que existe um prazo, né, da reprodução do projeto, existe um prazo para adaptações, muitas vezes, né? A forma de construir ou a forma de executar aquele móvel, fazer essa composição com o cliente e com o arquiteto, e também o prazo de produção, que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, e às vezes o cliente tem aquela noção a falsa noção da instantaneidade, né? Vou fazer meus móveis planejados, semana que vem tu me entrega, né? E não, o prazo realmente é um prazo condizente com um produto personalizado, que ele vai ter que ser criado, né? Cortado, laminado e montado conforme foi pensado pelo arquiteto, né, Gabi? Tu sabe, João, eu sou uma pessoa um pouco criativa, né? Então eu tenho muitos comparativos, porque eu acho que às vezes o comparativo faz as pessoas compreenderem. Então eu vejo assim que a marcenaria, a marmoraria, né, são coisas que precisam de um encaixe perfeito. É que nem um dente. Quando quebra um dente, gente, tu fica muito tempo indo no dentista. Eu já quebrei o dente, Gabi. Porque tu vai lá, faz o molde, aí manda fazer, daí vem testa, daí lixa. Gente, um dente. Tu imagina? Aí agora tu imagina um móvel com iluminação, com vidro, com metal, com várias, né? Então, é óbvio que tu precisa de um tempo para estar perfeito. Ele não tá ali pronto, como tu falou. E até a própria questão da montagem também, né? Então também existe uma falsa ideia de que no ambiente, numa parede vai estar o pintor pintando e na outra parede vai estar o montador montando os móveis, né? Não acontece dessa forma, né? Muitas vezes até um acúmulo muito grande de profissionais no mesmo recinto pode gerar um transtorno na questão do acabamento e também pode gerar um certo desconforto se alguma coisa der errado, né? No fim das contas, ali naquele ambiente, na obra, pode acontecer alguma coisa, né, Gabi? E aí, quem foi o responsável? Né? Exato. Aquela geladeira que já estava lá foi danificada. E aí, foi o eletricista, foi o pessoal dos móveis, foi o pessoal da pintura. Então é muito complicado, né? Então é importante que cada etapa seja prevista e escolher fornecedores também, né, Gabi, que tenham um compromisso com os prazos. Não, e fornecedores que façam as coisas funcionarem, que encontrem a solução junto, né? Que abracem a ideia, vamos fazer desse jeito, vamos fazer desse outro. Não, não posso, não vai dar, não tem material. Então também tem tudo isso. Tu comentou, João, de um produto danificado.
Sabe que quando eu vou fazer a medição do local, e a gente trabalha com bastante reforma, eu tiro muito foto das coisas dos clientes, né? Em algumas situações, quando é reforma, às vezes as coisas dos clientes ficam no apartamento. E às vezes, inclusive, a gente tem que ficar deslocando as coisas de lugar. Sim. Então, acontece de às vezes quebrar alguma Uma coisa, avaria, né? por mais que a gente cuide, né? Então, eu me lembro que teve uma cliente minha que eu fiz isso, eu tirei foto de tudo. E quando estava finalizada a obra, já estava tudo entregue, ela me mandou uma mensagem um pouco braba, assim, né? Sim. E eu fui Uma mensagem mais bélica. É, assim, uma mensagem assim que tu sente um grito. Sim. E ela tinha me mostrado a geladeira dela, maravilhosa aquela geladeira, com uma batida. E aí, naquele momento, assim, já me deu um calor, já me deu um nervosismo. E agora? Mas, por sorte, eu tinha a foto lá de quando eu tinha medido e já estava essa batida. E o cliente nem tinha se dado conta. Sim, aí depois você começa a perceber por conta da movimentação. E aí ele falou assim, nossa, mas eu não me lembro, eu nunca vi. Não... E tava lá na cozinha com uma batida no Sim. dia que eu fui fazer a medição. Então, assim, já tinha, né? A mesma coisa, um quadro também. Às vezes acontece de a gente ter retoques na parede, né? Ah, por mais que a marcenaria cuide muito, às vezes acontece de algum ajustezinho, Sim. uma batidinha. Então a pintura, geralmente a pintura ela é antes, aí vem a marcenaria, E a o retoque marmoraria depois. e um retoquezinho. E a gente colocou um quadro enorme na entrada, assim, e também ela mandou uma foto e tinha como se fosse um pingo escorrendo, assim, sabe? Discreto, mas um pingo, porque ele já era meio abstrato. Então era um pingo. E esse pingo era exatamente da cor da parede. Então, na hora, a mesma coisa. Ah, o pintor foi lá, respingou, não cuidou. E daí eu falei, não, mas quando a pintura das paredes... Os quadros foram depois da pintura. Não aconteceu, mas... Né, aí a tua Sim, palavra... sei que é o dito pelo não dito. Também tava na foto aquele pingo. Sim. E aí eu falei assim, olha, já tava ali o pingo. Em algum momento da vida, esse quadro, por onde ele passou, alguém pintou e respingou. A gente já vem adotando algumas medidas que eu falo, são medidas de austeridade para ter uma transparência com o cliente e também o cliente não ter aquela percepção de que nós somos responsáveis por tudo na casa dele, né, Gabi? Então, um ambiente de obra, de reforma, de montagem, instalação, ele é um ambiente hostil, né? Então, a gente esclarece para o cliente que no momento da montagem do móvel, a importância principal é o móvel, né? Então, é possível, é contemplado a necessidade de retoques, né? Então, a gente já contempla. Se não acontecer, melhor. Mas no momento que o montador, mesmo cuidadoso, né, ele vai fazer a instalação do móvel planejado, ele está focado no sucesso do móvel. E são tantas peças para manusear que, pela lei dos grandes números, né, Gabi? Algum incidente pode acontecer. Então, a gente já alerta que, sim, tende a necessidade de retoques, né? Uma outra questão é a geladeira. Também, contrato, a gente especifica, não deve haver nenhum tipo de eletrodoméstico no local. Se não for possível, o cliente também está ciente do risco de que nós vamos estar presentes. O solicitado por contrato é que não haja nenhum tipo de eletrodoméstico no local e que a gente vai tomar um total cuidado. Mas a responsabilização, hoje existe uma releitura, porque se o cliente estava ciente, né, de que deveria remover para que o móvel pudesse adentrar, se a geladeira, por exemplo, se encontra lá, ela é uma questão de ciência do risco também por parte do cliente. Então o cliente também acaba entendendo que a parede, ela é importante, ela foi pintada assim, mas é uma parte do trabalho, muitas vezes, a exigência do retoque. E os eletros, por uma questão de 100% de segurança, que eles sejam removidos, né? Isso vai dar mais liberdade para o montador, porque às vezes acontece uma situação de bater na geladeira, o montador é descuidado. Olha, eu vou convidar, né, quem ainda não acompanhou uma montagem, e ver o tamanho dos painéis, né? Os montadores lidam com painéis de 1,80 m, 1,50 m, movimenta para cá, precisa fazer corte para ajuste de vista de acabamento. Então, todo esse trabalho, por mais que seja cuidado, muitas vezes o montador está manuseando 60 peças dentro do ambiente. 60, 70 peças. Hoje você vai pegar uma cozinha, ela vai ter... Uma cozinha pode ter em torno de 100, 150 peças para serem manuseadas. Imagina, basta com que ele erre uma, né? Que ele tenha um contato acidental de uma peça e você já tem um dano causado. Então, a gente já vem fazendo um trabalho há bastante tempo de esclarecimento e mostrar para o cliente, retoque, se não precisar de retoque, comemora, né?
mas é usual que se necessite de um retoque posterior. E eletrodomésticos, só se você tiver ciente que existe o risco. Caso contrário, a nossa recomendação é que seja retirado. Quando não é possível, né, Gabi? Às vezes reforma com a pessoa morando, não tem necessidade. É importante que o cliente também participe do processo de isolar o máximo possível os itens durante a montagem. Sim, essa cliente, a geladeira era enorme, não tinha onde colocar Como ela. tirar? Então eu costumo dizer assim que quem participou mais da obra, além de mim, foi a geladeira. Foi a geladeira. Ela foi em todos os ambientes. Destaque da obra. Ela foi abraçada por vários fornecedores. Então eu digo que essa geladeira, ela foi assim uma participação muito grande na obra. Diz que no final do projeto tinha todos os participantes do projeto e a geladeira junto, é isso mesmo? Exato, a geladeira assim com as portinhas abertas. A geladeira muito grande é um transtorno, né? Mas o cliente precisa ficar ciente de que vai ter movimentação muito grande, né? Sim. E essa ideia das fotos realmente é muito boa, né? Mas o ideal, é claro, é o que salva. É o que salva, né? Para se eximir, né, de uma coisa que não aconteceu, né? Que depois de uma foto, de uma data, não tem discussão, né, João? Sim. Porque senão fica muito, não, eu estava presente, não, eu estava acompanhando, mas eu nunca vi. Isso aqui é um outro detalhe que a gente presenciou recentemente, uma janela aberta no apartamento. Aí choveu, né, chuva atravessada na diagonal, molhou os móveis que estavam sendo montados. E aí, quem é que deixou a janela aberta? Como é que faz para a gente definir isso, né? De quem que é a responsabilidade, né? Então, é importante que o cliente, né, o arquiteto, os profissionais, todos estejam muito atentos, né, para o sucesso da operação. Mas são muitos fatores que é importante a gente cuidar e que muitas vezes o cliente pode ter aquela leveza de pensar, não, o montador está lá, o arquiteto está lá, está todo mundo olhando, mas se acontece uma situação dessa, né? Como é que a gente faz para identificar quem foi a última pessoa a abrir ou fechar a janela quando tem uma série de profissionais trabalhando ao mesmo tempo? Então, todo um cuidado que tem que ter, e é do interesse do cliente, né, que esteja atento em relação a isso, porque senão depois é até bem difícil de comprovar e fica uma situação até desagradável, né? Então, o cliente faz uma alegação extraordinária, né, de que foi o montador, que foi o pintor, que foi o eletricista, e que requer uma prova extraordinária, que ele não tem, né? E muitas vezes também pode ser que o eletricista ou o profissional prestador de serviço esteja sendo acusado de uma coisa que não foi ele que cometeu e que pode ter sido outra pessoa. E dificilmente nesses momentos, infelizmente, né? Dificilmente as pessoas levantam a mão para dizer, olha, aconteceu esse tipo de coisa, né? Hoje a gente tem uma instrução muito grande para os profissionais de, olha, bateu, machucou e tal, levanta a mão e a gente vai resolver. Né? Então isso é uma questão de que a gente não está livre, né, de um acidente desse em loja, mas não assumir a responsabilidade é uma coisa muito triste, só que acontece muito e quanto mais pessoas estão ali, mais fácil é alguém de se eximir da culpa, né, Gabi? Por isso que eu sempre falo a importância de ter um arquiteto acompanhando a obra, Exato. né? Ter um responsável que vai abrir, que vai fechar, ou então que os parceiros se conheçam, os parceiros sejam realmente indicações do arquiteto, né? Todos os parceiros que eu indico, eu tenho telefone, eu conheço todo mundo da montagem, né? Os profissionais se conhecem. Às vezes acontece chegar um profissional, como é que tu tá lá daquela obra? Então, quando tu tem parceiros que tu já trabalha há um bom tempo, no final todos eles um ajuda o outro, né? Exato. Então, também é isso, às vezes, não quis contratar, de repente, o arquiteto, a arquiteta, tá tocando, aí entra vários fornecedores, aí que nem tu disse, não tem ninguém lá acompanhando, né? Não tem ninguém acompanhando, só alguém que fecha no final. É muito difícil, às vezes a gente esquece a janela em casa. O que nós fizemos? Refizemos o móvel que molhou, independente se é culpa nossa ou não, a gente visou no sucesso do cliente e resolvemos. Mas é uma situação muito delicada, né? Sim, sim. Então, a porta aberta, a janela aberta, né? O dono do apartamento, ele tem o interesse de deixar a janela aberta ou fechada? Quem é que está acompanhando, quem está cuidando, né? Onde é que está a arquiteta? Onde é que está o gestor da obra, o responsável, né? Então, realmente, se pega, às vezes, um fornecedor que não está tão interessado no sucesso do cliente, às vezes, olha, não tem como comprovar que foi um montador que deixou a porta aberta, choveu, o apartamento é teu, eu já montei e se tu quiser resolver, tu compra essa parte de novo comigo, né? Então, isso é uma coisa que a gente não faz porque a gente entende que o sucesso do cliente vale mais do que aquele custo que a gente vai ter na hora. Mas também é praxe de mercado muitos fornecedores se eximirem
por não haver a comprovação da culpa, né, Gabi? Exato. Não, e uma coisa que a gente às vezes não fala muito, residencial não é tanto, mas comercial a importância de ter segurança, câmeras, né? Exatamente. Então, por exemplo, se tu vai começar uma obra, de repente vem um seguro da obra, né? Questão de ter câmeras, tu ter um pontinho de câmera, só um pontinho de elétrica ali, tu ter um pontinho de câmera para registrar, até para tu ver questão de furto, como é que tá o andamento da obra. Então, não se fala muito nisso, João, porque, né, se a pessoa tivesse alguma câmera, alguma coisa, Tava já resolvido. estava resolvido, Tava né? resolvido. Não é todo mundo que tem câmera em casa. Eu tenho, porque eu tenho uma cachorrinha travessa. Tem uma arteira lá, né? Então, assim, eu tenho em casa um sistema de câmeras para poder ver se a minha cachorrinha tá ok, se tá tudo ok em casa. Isso já ajudou a gente para diversas coisas. Sim. Até para ver se a janela tá aberta, para ver se tá com luz dentro de casa, para ver como é que tá a cachorrinha. Então, para pegar alguma cena nossa de casa para mostrar para a família. Então, assim, é interessante também pensar nisso, né? Porque obras comerciais, especialmente quando tu vai fazer um projeto arquitetônico, que inclusive a gente vai mostrar logo mais imagens, acontece furtos durante a obra. Sim. E aí, quem é o responsável? Às vezes não tem o fechamento da obra correto, né? Às vezes a gente indica para o cliente, ó, compra nessa loja que a gente consegue fazer agendamento, consegue ter um controle. Às vezes o cliente escolhe por outras lojas que simplesmente largam o material. Sim. Então, que pode acontecer de algum furto, né? Então, assim, às vezes o profissional ele está indicando, o valor é um pouquinho mais elevado, mas tem um motivo. Sim. Né? Inclusive, teve uma obra que a gente fez, que eu tinha indicado um parceiro nosso, que a gente consegue agendar as entregas, se tem alguma questão, quando não é encomenda, a gente consegue trocar os produtos. Então, é importante para o cliente. Às vezes, quando a gente está projetando e comprando os materiais, sempre tu tem uma porcentagem de quebra. Né, uma porcentagem, porque depende muito da mão humana que está refazendo o recorte, depende muito da peça. Então, às vezes, acontece de sobrar o material, né? Então, dependendo do material, dependendo do que sobra, tu consegue devolver. Sim. Em outras lojas, tu simplesmente ficou com aquele material, né? Não é tão fácil assim, tu vai entrar por um saque, tu não tem um vendedor. Isso é uma coisa muito importante, Gabi. Até nós temos, via parceria Fábrica Simoneto, né? Agora que eu vim da convenção recentemente, o Gabriel Fernandes, que é um arquiteto que faz a Casa Cor para Simoneto, então o ambiente da Simoneto São Paulo é o Gabriel Fernandes, que é uma figura, uma fera. Tive o prazer de conhecer ele em 2022, agora fomos para a convenção e encontrei ele de novo. E ele falou uma coisa muito legal, né? Ele disse, olha, por que eu indico determinado parceiro, como é o caso da Simoneto, né? Porque eu conheço o dono, eu conheço o diretor. Então, é um outro vínculo de confiança que muitas vezes não fica somente no profissional ali da loja que está atendendo, né? E eu sei que esse dono, que esse diretor, ele tem recurso, ele tem lastro para resolver. Então, é por isso que eu indico que a força da minha indicação é uma coisa que pesa bastante. Os clientes confiam muito na indicação dos profissionais e os profissionais também precisam confiar nos seus fornecedores. De que forma? Se relacionando com pessoas que têm capacidade de resolver essa questão de a janela ficou aberta. O que a gente faz? Resolve lá, troca tudo lá e vamos deixar o cliente feliz. Muitas vezes, em algumas empresas, não existe nem na cultura da empresa esse interesse. Então, são empresas muitas vezes mais corporativas, mais distantes, e que se comprometem somente em fornecer aquilo que foi combinado. Muitas vezes não estão preocupados com o relacionamento de longa data, né? Que é aquela diferença que eu gosto de falar, né, Gabi? Já falei para ti, a diferença entre a transação comercial e a transação relacional. A transação comercial é, eu preciso comprar esse telefone, eu comprei e você me vendeu, né? A relação transacional ela vai muito além disso, né? Eu preocupado qual o sucesso que tu vai ter na aquisição desse telefone e como é que eu posso contribuir na tua vida para que todos os outros telefones da tua vida tu possa contar comigo. Então, eu acredito muito na relação transacional, mas não é toda empresa que se preocupa com isso. Às vezes uma empresa que tem um número de clientes já estão cheios, não tem estrutura, né? Às vezes não tem um setor justamente para lidar com essas questões mais individuais e tudo isso tem que tomar um cuidado. E aí o preço, né, Gabi, é um grande balizador disso, né? Quanto mais barato for, geralmente menos lastro, menos recurso e menos estrutura o proprietário ou o diretor tem para resolver determinadas questões, né?
Sem falar da questão da boa vontade também, né? Que conta. Não, e assim, alguns materiais, tá, eu até entendo, né? Alguma coisa assim, mas tu tem que pensar que tu tá investindo no produto, né? O cliente acabou comprando numa loja que eu não havia indicado. Eles simplesmente me ligaram num sábado de manhã, eu não estava nem na cidade. Estamos entregando! E eu, olha, né? Tentei Não falar. estão, não. Eu falei assim, mas não tem ninguém na obra, não é? O pessoal da obra geralmente é de segunda a sexta. Então, simplesmente, não tem ninguém na obra. Daí eu falei, tá, vou falar com o cliente. Daí o cliente foi até lá, eles foram entregar era à tarde, o cliente já tinha ido embora, foram entregar umas 17h30, 18 horas. Entregaram, era um monte de argamassa, simplesmente jogaram na frente, choveu, empedrou tudo, e o cliente, o que ele faz com aquilo? Perdeu o material. Perdeu o material. Daí o que E aquilo, a a gente empresa não quis saber, não se quis saber? responsabilizou. Daí eu fui tentar atrás, não tinha vendedor. Aí tu tenta ligar, é um saque. Aí Totalmente impessoal. totalmente. Aí o cliente teve que pegar aquilo lá, levar, mas não quiseram receber porque estava empedrado. Como é que tu Como é que faz? faz? Aconteceu também com uma colega, uma situação muito parecida. Ela indicou também a loja, não vou citar nomes, né? Mas ela indicou também, bem que eu gostaria. Ela indicou também. A gente coloca nos comentários A depois. gente coloca assim, ó, em marca d'água, voando. Encontre a empresa. E aí ela também indicou para o cliente local, que ela sempre compra. Não quis, vamos no mais barato. Compraram. Gente, eu também gosto do mais barato, mas tem situações que não dá. Quem não gosta de fazer um bom negócio, né, Gabi? A gente tem aquela coisa do brasileiro, do Zé Carioca, Sim, né? sim. Então, assim, mas tem situações que não vale a pena. Então, ela comprou também, com o cliente, compraram, revestimento lindo, maravilhoso. Chegou lá, outro revestimento. Nada a ver com o que ela tinha comprado. Foi lá devolver. Não, eu quero o revestimento que eu encomendei. Não temos mais esse revestimento. Não, mas a cliente quer esse revestimento. É o que foi no projeto. Não, a gente não tem mais. Tá, então eu quero o meu dinheiro ressarcido de volta, né? Para eu comprar em outro lugar. Em outro lugar. Não, a gente só devolve para tu comprar na loja. E não tem o revestimento. Então, assim, ficou um valor, a cliente teve que gastar 2 vezes. Teve que comprar em outro lugar o revestimento que ela queria, e aquele valor ela teve que tentar catar coisas que ela ia comprar para conseguir, né, reaver esse dinheiro que devolveram só na loja. Uhum. Então, assim, pô, não é uma postura legal, né? Então, quando a gente fala por que a gente indica determinados locais, não é à toa. Gabi, e aí eu vou aproveitar o ensejo, porque não sei se todos estão acompanhando, mas tivemos um episódio agora, né, que eu já venho denunciando há um ano, né? Eu como Canoas! Alô, Canoas! Eu falei alô, Canoas! Cuidado, né? Com os oportunistas, as pessoas que estão, né, não trabalham corretamente. E aconteceu, né, Gabi? Eu denunciei fazia um ano já. A gente sabia quem eram os players mal intencionados do mercado. Não podia falar o nome porque pega muito mal, né? Um dono de uma empresa falar de outra empresa, por mais que a gente saiba que essa empresa é mal intencionada. Desfecho. Quase 40 clientes receberam um golpe, né? Isso não é eu que estou falando, não. Isso aí já foi o Mota, né? Lá da Band acabou falando, saiu no SBT, saiu na RBS. Quase 40 pessoas lesadas de terem acreditado naquele negócio da China, bom demais para ser verdade, e que realmente era isso mesmo, bom demais para ser verdade, não receberam seus móveis, e a empresa acabou fechando as portas, né? E agora os processos estão correndo. Na justiça existe uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes de reaver aquilo que se perdeu. E a gente alertou muito na época do cuidado dessa tentação, né? O brasileiro ele é muito seduzido por aquele trunfo, né? De achar muito mais barato em outro lugar e dá tudo certo. Isso geralmente não é verdade, né, Gabi? Isso aí geralmente é porque, né? O mercado brasileiro ele vem amadurecendo muito mais. Então, quem cobra muito além do que vale tende a não ficar no mercado. Mas quem cobra muito abaixo do mercado que vale, porque existe um centro de custo em relação a isso, né? Também acaba desaparecendo do mercado, só que nesse caso acaba lesando as pessoas, né? Então, eu fiz um alerta muito grande e é bem isso que tu falou. Nesse caso, é a falta de compromisso da empresa, né? Eu forneci, joguei lá, entreguei lá, rasgou, empedrou, pegou chuva, tu comprou, eu te entreguei, meu compromisso encerra aí. Já é ruim, né, Gabi? Mas imagina tu contar com uma empresa para realizar o teu sonho de um ambiente planejado, sob medida, e você não receber nada dos seus
dos seus móveis, que essa pessoa ela é mal intencionada. Então, muito cuidado, porque nesse processo, nessa jornada, né, de compra, existem alguns sintomas que a gente precisa ficar atento, né? Um deles é um trabalho de sedução muito grande, aliado a uma oferta quase que imperdível, né? Então, um alerta que fica, porque eu alertei lá atrás. Quem quiser saber mais do que eu estou falando, é só pesquisar no Google aí, golpe em Canoas, né? Que tem uma empresa que realmente saiu na matéria e tem outra empresa também, que é esse, antes que estourasse tudo, fechou as portas e foi embora, né? E o mais triste, né? E aí eu vou fazer um apelo aqui, que essas duas empresas que deram golpe, que venderam, pegaram o dinheiro e não entregaram, já estão operando com outros nomes no mercado em Canoas, Gabi. Então, não tem fim, né? Quem tiver curiosidade, escreve #golpe Canoas. Golpe Canoas, bota que a hashtag gente depois aí. Conta. Exatamente, né? Para quem tá curioso assim, olha, os bastidores à vontade é de contar. Mas não precisa me ouvir, não. Pode entrar aí nos principais meios de comunicação, SBT, Band, RBS, que vocês vão saber de quem que eu tô falando. E a gente estava falando, né, João, sobre quando acontece algum problema, com quem que a gente fala, né? A Simoneto, ela tem esse retorno para o cliente, né? Aconteceu algum problema durante a montagem ou um tempo depois, vocês têm um pessoal que vai receber o cliente, né? Que vai atender. É isso aí. Preocupação muito grande, agora vamos fazer 19 anos, esse ano de Simoneto Grupo Duarte, né? Aqui em Porto Alegre, crescendo. Então, há 4 anos atrás eram 2 lojas, agora estamos com 4, né? 4 unidades, indo para a 5ª, então estamos expandindo e ninguém cresce dessa forma, não criando relações fortes, compromisso forte. Então a nossa preocupação é justamente no sucesso do cliente. E aí isso não é palavra de retórica, né, Gabi? Porque todo empresário que se preze, tirando os golpistas, né, ele quer entregar isso para o cliente, né? Mas muitas vezes eles não sabem como ou não estão dispostos a investir nisso. Então, hoje a nossa etapa de pós-venda, e que no móvel planejado é importantíssimo, porque é um produto de alfaiataria, né, pessoal? É um produto extremamente personalizado, em que a etapa da pós-montagem era praticamente certa, né, Gabi? Imagina uma casa completa, é claro que você vai precisar de um ajuste de gaveta, é claro que você vai precisar de um ajuste de porta, é possível que uma peça venha variada durante o transporte, tudo isso é possível. Então a empresa não precisa ser perfeita, ela tem que ser séria e ter processo para resolver. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de ter processos bem definidos e saber, olha, o cliente terminou a montagem, qual a próxima etapa? A próxima etapa é a pós-montagem. Nessa pós-montagem, o que ficou pendente? Ficou pendente uma peça que ficou avariada no transporte. Essa peça, durante a montagem, ela já foi solicitada. Então, ela já está em trânsito, já está em fila de produção. E esse chamado, né, essa etapa de pós-montagem, ela não finaliza até a solução final. E ela fica tudo documentado. Inclusive, a gente tem o famoso SLE. Agora eu vou dar uma aula de sigla em inglês, né? Que é o Service Level Agreement, que é um acordo de nível de serviço. Para cada etapa da Simoneto, nós temos um prazo de resposta e de resolução. Então, a resolução não é quando der, ou quando eu passar na frente da casa do cliente. Não, a gente tem uma meta de acordo de nível de serviço. Então, nosso tempo de resposta é medido, nosso tempo de resolução é medido, e tudo isso vai para os nossos indicadores. Então, é através disso que a gente consegue entregar um pós-venda melhor e um sucesso melhor para o nosso cliente. E ainda tem muita empresa achando que tem que ser perfeita, gente. A perfeição não vai acontecer. Assim como na obra, na reforma, vai acontecer problemas, na etapa do móvel planejado, da pedra, da iluminação, também vai acontecer. O mais importante é saber como vai ser resolvido e quando. Não é à toa que bolo tem cobertura, né? É para tirar exatamente, os defeitos. Exatamente. Não é à toa que eles botam uma cerejinha na ponta, né? Aquele probleminha é uma cereja. É a cerejinha, exatamente. Não, e a gente começou a falar, eu nem comecei as imagens. É verdade, tem imagens que nível da Atena, né? Eu tô louco para ver essas imagens. Vamos lá. Imagem. Olha aí. Projetos comerciais. Já fui aí, viu? Mas já foi antes ou depois da obra? Eu fui no antes, eu tenho que ir no depois agora. Tu sabe, João, que algumas pessoas, quando eu falei que estava fazendo essa obra, ali, pessoal, no Menino Deus, quem não conhece, hoje é o Soberano. Mas antes era um outro X, enfim, hamburgueria, e várias pessoas, não, tu vai acabar com o meu hambúrguer, eu ia há anos. Eu falei, gente, vamos Calma, mudar. gente. Então, nesse caso,
O que aconteceu? Eu fui ao local com o cliente e ele disse assim para mim, Gabi, a gente vai ter que mudar total isso daqui, porque a gente precisa de um espaço grande de mesa para os clientes, a gente precisa ter uma cozinha grande, porque a gente também quer delivery, nós queremos também um estoque grande, mas se tu conseguir utilizar alguma coisa do existente, melhor, né? Então aí começa a Gabriele pensando o Frankenstein, né? Um pedaço daqui, um pedaço dali. Claro que algumas coisas o cliente teve que abrir mão. Sim. Então, para chegar no resultado final, que agora vai ser a próxima imagem. Então, para tu chegar no resultado final, algumas coisas tiveram que ter sido abrir mão. Mas isso aí não é o resultado final, isso aí é um milagre que aconteceu na Terra aqui, Gabi. Olha que coisa mais linda, hein? Então, nesse projeto, o que a gente fez? Dá gosto de ir no X assim, né? Ficou legal, né? Então, nesse projeto, o que a gente fez? Algumas paredes internas a gente permaneceu e aumentamos para ter um espaço maior de clientes, né? De mesas. Então, a parte interna, depois tem mais imagens, a gente consegue visualizar. Aí era o antes. Até uma questão de higiene, assim, passa até uma sensação de higiene diferente, né? Exato. Aí foi já durante a obra. Então, quando a gente já estava ali na parte de comunicação visual, a gente já tinha pintado as paredes, já estava a parte de elétrica, instalação de ar-condicionado. A gente ainda não tinha colocado rodapé, porque estava ainda na fase de marcenaria, inclusive marcenaria da Simoneto. Simoneto. Então, essa foi bem uma parte de obra. Olha só. Esse foi quando ainda era lá o X, né? Então, assim, o arquiteto, né? O poder do arquiteto. Olha isso. E olha como é que ficou. Essa parede amarela é uma das paredes existentes do local. Então, a gente conseguiu fazer toda essa ampliação, a gente mudou o telhado, a gente colocou um telhado de telha sanduíche, até pela questão de acústica e de energética, né? Então, ela tem essa telha sanduíche com essa iluminação, que é uma iluminação com trilho, que tu consegue modificar, aumentar, diminuir conforme a necessidade, né? E botar pontos focais. Então, para te ver como um projeto faz toda a diferença, né, João? Sem um projeto... Muda completamente a percepção até do produto final, né, Gabi? Exato. Então, por exemplo, nessa imagem foi quando eu já estava fazendo a medição e já ia dar início à obra, da questão da remoção das paredes. E aí, nessa imagem, a gente pode ver que as paredes azuis são as paredes novas e o que é em vermelho é o que foi retirado. Então, assim, foi uma obra bem grande e dessa forma, eu fiz vários 3Ds perspectivos de construir e demolir, porque aí dessa forma o pessoal da obra entende. Sim, e as imagens da Gabi Lima sempre coloridas. Não, tem que ter, gente, pelo amor de Deus. Fiz arquitetura, tem que ter colorido, vamos gastar com cor. Então, que é assim que o pessoal da obra entende, né, João? Às vezes as pessoas... porque eu vou fazer... Às vezes alguns profissionais fazem o projeto para outros profissionais. E no final das contas, quem tem que entender é o pessoal da obra, né? Então, o meu projeto, ele sempre vai mudando. Eu costumo dizer assim, tu foi meu cliente, o projeto que eu entreguei hoje não vai ser o projeto que eu vou entregar amanhã. Porque a ideia é a gente ir aprimorando. Sim. A gente vê durante a obra... Vocês entenderam? O que tu teve dificuldade? Foi compreensível? De repente posso mudar para tu conseguir visualizar melhor. Porque no final das contas, quem tem que entender é o pedreiro. Sim. Quem tem que entender é eu ali que estou verificando. Então, tentar fazer da melhor forma possível. Aí, ó, nesse vídeo, a gente consegue visualizar quando a gente estava ali na fase da obra de demolição. Nessa parte, a gente já tinha, inclusive, demolido já algumas coisas e já eram as paredes que iam ficar no local. Então, para o arquiteto, na minha cabeça, já estava tudo executado. E olha só, a gente fez... Aí começa a ganhar forma. Começa a ganhar forma. Então, aí, nesse caso, a gente fez todas as paredes em tijolo, em alvenaria, e aí a gente revestiu com telha. Para ter essa mesma estética das demais lojas, para ser algo assim... X, hambúrguer, para ter uma fachada diferente, né? Sim. Então, a gente fez dessa forma. Aí, nessa imagem,
já era durante a parte da marcenaria, ajustes finais. Essa marcenaria foi um desafio, eu me lembro muito bem dessa marcenaria aí. Perrengues de obra, no final deu tudo certo. É isso aí. Porque é isso, aí Um tem, desafio muito grande. faz a marcenaria, daí tem o pessoal da estofaria, daí tem que estar confortável, daí ajusta esses bancos, eles são bancos que dependendo da pessoa pode ficar um pouquinho apertado ou não, então tu ajusta ali as distâncias. Sim. E Então, foi um desafio muito grande porque eram bancos personalizados, né? Então tinha que ser construído. Então não tem um banco em nenhum outro projeto igual aquele ali. exato, as mesas também foram feitas com tubo de aço, então Isso. tudo conversou, né, João? Aí, por exemplo, essa imagem, durante a obra a gente estava instalando a comunicação visual. Então, até nisso, o arquiteto está envolvido nas letras caixa, qual que é o material, como é que vai estar o distanciamento entre as letras, onde é que vai ser a altura ideal para cada letra, para visualização do cliente. Então, olha só, aí durante a obra ali, o pessoal estava montando as mesas, montando os tampos. Eu gostei muito daquele detalhe no fundo em amarelo ali, que parece uma projeção da luz, né? Não, Muito e assim, bacana. ó, tem que... Olha a importância do projeto. A pintura tem que estar alinhada com o tamanho da mesa Com a e iluminação. com a iluminação. Então, assim, por isso que tem que ter projeto, pessoal. E o mascote é um fofo também, né, É um querido. O mascote é como eu fiquei depois de ter feito a obra e ter ficado ali envolvida com X. Eu adorei o aspecto. Eu fiquei impressionado. Mas você está com um projeto agora também comercial, né? Não sei se você quer contar um pouquinho para nós aí. Eu sei que eu participei de uma enquete esses dias aí de fachada, né? Ai, sim, sim. A gente está com 2 projetos comerciais do Ponto Doce. A loja inicial, né? Ela está tendo uma reforma para os clientes e também a gente tem uma nova loja que está vindo na Santana. Já vai ser a abertura já dia 31 já. Que legal, tá pertinho. Tá pertinho, então assim, se eu estiver um pouco escabelada é por causa conta disso. disso. E os clientes estão bem felizes assim com o resultado. Eu gostei porque eles toparam as minhas ideias. Eu mostrei várias ideias diferentes, às vezes os clientes não topam, né? Sim. Mas eles toparam e daí eu falei assim, ó, gente, vamos ter que fazer, vamos ter que botar a mão na massa, artesanato, vamos lá, e eles toparam. Que legal. Então vai ter assim decorações bem específicas que tu não encontra em lugar nenhum, porque os próprios clientes vão fazer. Sabe, Gabi, que nós fizemos uma reunião de liderança de todos os gerentes, líderes da Simonete, de todos os setores lá no Ponto Doce, né? E antes da reforma, antes da transformação. E agora estou ansioso para quando estiver pronto a gente poder fazer uma reunião lá e contemplar esse antes e depois, que é uma experiência bem bacana. Tu sabe, João, que também foi um dos motivos da nossa escolha de layout em função disso, de ter um espaço que possa receber grupos individuais, receber 2 pessoas, casais e grupos grandes. Sim. Então, o nosso layout, quando a gente fez a loja, foi pensando nisso também. Antes, a gente tinha mesas muito pequenas, então elas não davam o conforto que a loja queria para o cliente. Sim. Então, a gente conversou e ajustou para que realmente a loja, ela é uma loja grande, mas agora ela está muito mais funcional, então vai ficar bem legal, acho que tu vai gostar. Ah, com certeza. E aí, bem isso, é uma loja com produtos magníficos, a gente foi muito bem atendido, muito bem tratado, tudo muito gostoso, mas faz falta um ambiente acolhedor, né? Que isso, essa dor que tu tá curando, né? Não, e é aquilo que a gente tinha comentado em outros programas, né? Às vezes tu pode ter um produto maravilhoso e o ambiente que tu tá apresentando ele não tá de acordo com o produto que tu está entregando, Sim. né? Então, o poder de um projeto comercial é esse, é tu conseguir fazer um ambiente acolhedor para o cliente e um ambiente que ele esteja vinculado com a imagem do teu produto. Sim. Então, ninguém quer ficar em um lugar que a gente não se sinta à vontade, que a gente não se sinta bem. Inclusive, há um tempo atrás, eu fui uma vez numa cafeteria linda, que colocaram muitos revestimentos na parede, revestimento cerâmico, e não tinha gesso. Então, o ambiente era muito legal, era muito bonito, a comida era muito boa, mas a gente não conseguiu ficar muito tempo, porque as pessoas começavam a falar e começou a reverberar, todo mundo conversando e nas paredes. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Um ambiente comercial, assim como, por exemplo, um escritório, ele tem que ser considerado os materiais que vão ser utilizados em função das pessoas que estão utilizando o espaço. Sim. Então, por exemplo, no Ponto Doce, a gente fez uma parede, a parede maior da loja de fora a fora é uma textura.
Então, para quando os clientes começarem a conversar, a falar, comer doce, aquilo não dê uma reverberação, para que consiga dar uma segurada. A mesma coisa nos materiais. A gente colocou também vários bancos estofados para ter também essa questão do som. Então, várias coisas foram pensadas também para ter um ambiente agradável, não só de mobiliário, mas também questão do som, a questão da iluminação. A gente trocou também toda a iluminação da loja, uma iluminação agora quente, acolhedora. Sim. A gente fez uma decoração de acordo com a história da loja, então ela tem contado a história da loja, ela tem elementos que eram da fundadora, a gente pegou produtos eletrodomésticos antigos para expor as coisas da dona da loja também, porque é uma loja de família, né? Então hoje os netos tomam conta, cada um cuida legal. de um setor. Então, eu já estou dentro da família Ponto Doce, né? Já vou lá. Já tá no sobrenome, Gabriele Lima Ponto Doce. Ponto Doce. Então, quando a gente faz os projetos, eu especialmente quando eu faço os projetos, eu entro dentro da vida das pessoas. Viver um pouco a história deles também, né? Vive um pouco da história deles. Então, assim, a gente faz parte das soluções, dos sonhos, de ajustes, para conseguir chegar num resultado legal, né? Então, assim, tô bem ansiosa também para a entrega da loja e acho que vai ser bem legal, vai ser uma surpresa legal, assim, para as pessoas, sabe? E para você que tem o seu estabelecimento e acha que fazer essa revolução, né, é um gasto, gente, é investimento. Ele posiciona o teu produto, agrega valor e define a permanência do teu cliente no teu estabelecimento, que é muito importante. Se teu cliente, a não ser quando for planejado, né, Gabi, mas a maioria dos das lojas querem que o cliente passe o maior tempo possível ali consumindo, né? Então, se o ambiente não é agradável, não é acolhedor, o cliente pega o que tem para pegar e vai embora, né? E perde a oportunidade de ficar um pouquinho mais porque está gostoso, está aconchegante, tomar um café a mais, comer um docinho a mais e aumentar o ticket médio da tua venda. Então, não só agregar o valor, eu tenho certeza, né, que depois daquela transformação do X ali, o X ficou mais apessoado, né? Ficou mais bonito, né? E também todas aquelas delícias lá do Ponto Doce com a apresentação correta agrega valor, né? A pessoa se sente mais segura em consumir aquele produto que já era de qualidade, mas ela está cercada, né, de bons estímulos que validam aquela percepção, né? E outra coisa, né, João? Não teve um cliente meu que a gente fez o projeto e que não me chamou depois para a gente fazer mais lojas. Sim. Porque é isso. Tu faz um ambiente agradável, tu faz as pessoas se sentirem bem ali, tu começa a ter mais dinheiro, tu começa a ter uma demanda maior e aí tu começa a ter outras unidades. Sim. Então, não adianta, às vezes, para a gente conseguir ter mais dinheiro, tu precisa investir realmente. Sim. Então, assim, não foi um nem dois. Eu tenho clientes meus que eu fiz 5 lojas, 4 lojas, 7 lojas. Porque isso, uma loja vai chamando a outra, um sucesso vai chamando o outro. Vai aumentando o faturamento, né? Vai aumentando e as pessoas querem esse resultado, né? Então, assim, se você quer crescer, pode me contratar. Contato aqui, pessoal. Contrato aqui. Digite eu quero, e a Gabi vai estar atendendo todos vocês. Não, tem mais imagens aí dessa obra que vocês vão ver aí, vou mostrar. Então, essa daí foi quando a gente estava entregando a parte da cozinha, João. Nossa, que bonito. Isso é uma coisa que as pessoas costumam não falar muito sobre, né? A cozinha para ambientes comerciais. Não é uma cozinha comum, é uma cozinha que ela tem que seguir todo o padrão da vigilância sanitária, ela tem que seguir todos os materiais adequados, até para a questão de nutricionista, de vigilância sanitária, de tudo. Então, assim, ela precisa ter todo o cuidado. E só um profissional sabe todas as normas. Sim. E todas as exigências do espaço. E que se não for cumprida, pode dar um problemão, né? Exato. E assim, por mais que não seja algo que a gente não coloque na rede social, né? Olha que linda essa cozinha, que linda essa chapa. É verdade. São coisas que são importantes pensar, dar uma estudada e fazer adequado, né, João? Mas daquele jeito dá botar até aquela plaquinha, visite a nossa cozinha, né? É verdade, tá habilitado, verdade. Né? Tu sabe que a gente fez, inclusive, uma janelinha para eles passarem os produtos, enfim, mas a pessoa pode até dar uma olhadinha. Dar uma espiada. Então, assim, tem todo esse cuidado, né, quando a gente está fazendo as cozinhas. Eu não costumo falar muito, mas assim, desde o revestimento, tem que ser revestimentos laváveis, tem que ser algo que tu consiga visualizar com facilidade, alguma sujeira, alguma coisa, fácil de limpar. Não pode ter nada
de marcenaria na cozinha. Verdade. Tem que ser possível tu poder largar uma mangueira ali, o pessoal Não lavar pode ter de madeira, mangueira. né? Madeira também tem Não uma questão, pode. né? Então, assim, o pessoal tem que poder lavar de mangueira. A questão da exaustão. Tu não pode fazer com qualquer profissional a exaustão. Tu tem que fazer de acordo com um produto adequado. Porque a exaustão é que nem coifa de casa, né? Tu tem uma metragem ali, tu precisa ser proporcional àquela metragem. Aqueles produtos que vão estar ali embaixo. Ah, vai ter fritadeira, vai ter chapa, vai ter fogão. Tem que estar adequado àquele local, né? Como é que vai sair? Proporcional, né? Como é que vai sair aquela exaustão, né? Então, assim, durante o meu tempo, né, de projetos comerciais, que já vai fazer uns 7 anos, a gente vai aprendendo, vai descobrindo os produtos específicos, que nem agora, recentemente, eu fiz uma hamburgueria, a Saluz, ali na CIS Brasil. Então, também reunião com os clientes, conversar qual é a metodologia de vocês de fazer o hambúrguer, quais os produtos que vocês querem utilizar, diversos produtos que eu nem conhecia, né? Então, assim, tem essa troca bacana, né? De como é que vai ser todo o processo. Então, eu costumo brincar que é que nem o McDonald's. Tu tem que estar bem certinho qual que é o processo, o que é antes e depois, para não ter o funcionário rodopiando ali na cozinha, né? Porque é tempo que tu tá perdendo dinheiro. Sim. Então, um layout adequado para a cozinha, o estabelecimento é muito importante, até pela questão de segurança, né? Então, um funcionário tá ali na fritadeira, não correr o risco de respingar ou de machucar algum outro, se queimar. Então, assim, tudo isso tem que ser cuidado. Questão da climatização também, a questão da coifa. Por onde é que vai essa coifa? Vai pelo teto? Como é que vai ser a impermeabilização desse teto? Vai pelo lado de fora? Como é que vai ser a limpeza dessa saída da gordura? Sim. Que a gente está falando de gordura, né? Sim. Quais os produtos adequados? Como é que é a impermeabilização? Tem som? Algumas fazem barulho. Então, assim, tudo isso. Outra coisa, por exemplo, o posicionamento da coifa, da chapa, além dela ser pensada não só para as pessoas que estão utilizando ali na cozinha, também tem que ser pensado a tubulação da exaustão. Quanto mais joelhos tiver, mais ele vai perdendo eficiência. Então, olha a importância do projeto, né? Sim. Às vezes tu vai investir numa coifa, tu vai ter que investir muito mais, porque tu vai ter muitas quebras ali do sistema de exaustão. Perda de eficiência. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, né? Então... Gabi, hambúrguer, padaria e X. Muito mais. Me deu muita fome agora. Olha, sorveteria, hambúrguer, padaria, X, deixa eu ver o que mais. Daqui eu vou direto para a praça de alimentação, aquele Shopping Total. Cachurrasco. Olha aí! Nossa, já fiz tanto. E também unhas, assim, né? O designer, se tu quiser. Totalmente fora. Adorei. Vou ficar com a praça de alimentação. Deixa eu mostrar mais imagens. E também, assim, ó, projetos comerciais que eu estava mostrando ali do gabarito ali do Soberano, a gente tem toda a questão de uma estrutura metálica, né, João? Então, imagina ali toda essa estrutura, todo o cálculo do telhado, da estrutura. Já na cor correta, né? Exato. Essa cor, ela foi encomendada para ser a cor exata do cliente. Então, ela já foi pintada direitinho da cor do cliente. Quando a gente fez a encomenda das telhas, a gente fez uma encomenda especial para as telhas na parte de baixo virem também com a cor do cliente. Então, tudo conversa, né? Não é um amarelo parecido. Que é um transtorno terrível se não pensar isso na hora certa, né? Aí, por exemplo, quando a gente estava ali na obra, tu vê algumas paredes ficaram e outras novas, ó. Então, tem toda essa parte de obra. Olha, foi um projeto bem grande, mas que foi um resultado muito bacana no final. Então, tu vê assim, a gente conseguiu reaproveitar ao máximo ali aquela estrutura, né? E ajustar também para o próximo telhado. A gente teve todo um sistema de vigas, então tu vê que já tem ali as passagens de elétrica, já está tudo previsto antes. Aí, essa previsto imagem... para pessoas com necessidades especiais ali também, né, Gabi? Essa imagem é para falar um pouco sobre isso, sabe, João? Eu posso dizer, assim, que 90% dos meus clientes eu consegui inserir projetos para pessoas portadoras de necessidades especiais, PCD.
nos ambientes, mas ainda é um pouco difícil. Sim. Os clientes, às vezes, eles têm essa... Não, mas não vou colocar, mas já não tinha. Então, assim, até a gente conseguir fazer esse convencimento da loja, é um trabalho muito difícil do arquiteto, é um trabalho muito do arquiteto de Mas conseguir. já é um mercado que está movimentando milhões, né? A gente fala que é o consumidor invisível, muitas vezes a gente não vê porque ele não consegue acessar determinados lugares, né? Então, tu acaba retirando esse cliente, que é um cliente importantíssimo, né? Tu poderia acolher ele e ele se tornar, muitas vezes, um cliente até mais fiel, né? Do que o cliente habitual, o cliente convencional. E isso é uma questão de visão, né? Tanto para portadores de necessidades especiais, quanto para idosos também, né, Gabi? Então, cada vez mais a acessibilidade vai estar em pauta para quem quer se destacar no mercado. Exato, João. E uma coisa que poucas pessoas sabem é lei. É lei em Porto Alegre que os ambientes comerciais tenham um banheiro para PCD. Olha aí. Isso daí é uma coisa que as pessoas não sabem. Às vezes o arquiteto, às vezes nem sabe também, ou orientou o cliente não quis. Então, tem estabelecimentos que são fechados, se eles tiverem a notificação, né? Eles são fechados até se adequarem. Olha aí. Então, aconteceu. Inclusive, esse nosso cliente da Saluz, quando a gente foi fazer a hamburgueria, o pessoal vai rir. Peguei a norma e aí eu falei, gente, vamos fazer um PCD. E deles, não, Gabi, vamos fazer só um. Eu falei, gente, na norma é 2. E no final eu consegui botar os 2. E assim, mas foi difícil, mas eu consegui no final. E inclusive depois que a gente executou tudo, o pessoal ali da região disse que muitas lojas foram notificadas. Porque não tinha PCD. Mas os clientes da Gabi Lima não foram. Olha aí, pessoal, foram. Que beleza. Então, assim, às vezes é realmente desconhecimento da pessoa, a pessoa não sabe, né? Mas, assim, agora é lei, pessoal. Tem que ter banheiro para portadores de necessidades especiais. Inclusive, eu até prefiro o banheiro, porque ele é um banheiro espaçoso. Sim. Hoje em dia, às vezes a gente vai em determinados restaurantes que é aquele banheiro apertadinho, tu não consegue nem se localizar, sabe? Então, é importante. João, já falta pouco para terminar o programa, eu não falei nada. O tempo voa quando a gente se diverte, né? Mas olha, é como sempre uma enxurrada de informação. Obrigado mais uma vez por você estar acompanhando aqui o Fora da Planta. Espero que tenham gostado com muitas dicas, né? E um agradecimento especial rapidinho aqui para os nossos parceiros de sempre, Simoneto, Grupo Duarte, Simoneto Móveis Planejados, edição milímetro a milímetro, Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente, você que busca por sofás, poltronas, mesas e cadeiras. Nossos queridos parceiros, a Sim Digital, provedor de internet gaúcha que fala a nossa língua, gente que nem a gente, não te deixa na mão, com uma internet maravilhosa, e também o seu braço de empresas, né? O braço corporativo que é tão importante, né? Você que não pode ficar na mão do seu trabalho com internet ruim. Então você pode contar com a Sim Empresa. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Lucas lá. E também um abraço para o meu amigo Tomás Silva, franqueado Prudential. Planejamento e proteção financeira, seguro de vida em vida. Não deixe de proteger o seu trabalho e a sua família com Tomás Silva, franqueado Prudential. E também a nossa parceira que veste a nossa arquiteta favorita, Gabi Lima, a Vera Stein Story. Muito obrigado pela parceria. Pessoal, um grande beijo e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigada.